Vamos lá então de Monark para variar, né? Monark tá dizendo aqui, ó, o Brasil virou uma piada internacional, principalmente para a China. Vamos entender isso com o Monark? Simbora. Por exemplo, por que você acha que a Rússia vendeu o Alasca? A Rússia vendeu o Alasca? De repente, sim, né? Que sentido? Não faz... O Alasca é gigante. Por que eles venderam o Alasca? Porque os Estados Unidos pressionou eles ao ponto de que eles não tinham escolha a não ser vender o Alasca. Então, é uma dominação global que os Estados Unidos faz. Por exemplo, você acha que o Brasil deveria ter uma bomba atômica? O Brasil... é muito complexa essa questão. Por conta da Amazônia, que você diz? Não, por conta que a gente é um país, a gente tem que ser soberano, pô. Vocês acham que o Brasil devia ter uma bomba atômica? A gente não pode... Se os Estados Unidos quiser dominar o Brasil completamente, é fácil. Ele pega os 300 milhões de navios que eles têm, coloca na costa inteira do Brasil, impede de qualquer navio sair para exportar ou importar coisa, acabou o Brasil. Porque a gente não produz nada, a gente não refina gasolina, a gente não faz chip, a gente não faz porra nenhuma. Então, a gente precisa de uma bomba atômica para ter a capacidade de negociar com uma superpotência, ainda mais num contexto de guerra mundial que a gente está vivendo, entendeu? Então, Monark, a gente não... num contexto de guerra mundial. Primeiro, o Brasil refina sim combustível, tá? Inclusive, o último dado que eu vi é que o Brasil já refinava, acho que 60%, me corrijam aí se vocês sabem, 60% do próprio combustível, acho até que talvez mais. A gente já refina sim. Faz chip? Não faz chip porque o Bolsonaro mandou fechar uma fábrica de produção de chip no Brasil. Tá ligado, Monarquião? Entendeu? Mas você concorda também que a questão do uso nuclear, ele só é usado como última instância? Por conta, principalmente, dos seus fatores de risco, de radiação, de contaminação de solo. Não, mas não acho que a gente tinha que ter pra usar. A gente tinha que ter pra nunca usar, entendeu? É ter pra conseguir entrar na mesa... De negociação. Exato. Pra sentar no Conselho de Segurança da ONU, que eu nem acho que é uma grande coisa estar na ONU, mas tudo bem. Mas Mas é que o Conselho de Segurança hoje, com os 5, né? Principais países, eles têm poder de veto, por exemplo. Sim. Seria legal estar lá para ter mais poder global e tal. Mas a gente não está lá porque a gente não é respeitado pelo mundo. O Brasil não é respeitado. Saiu um artigo da China que eles fizeram uma avaliação de Monark tá operante? Tá, cara. O Rumble não tirou ele do ar, não. todos os exércitos do mundo. O brasileiro tá em quarto lugar de pior, né? O quarto pior exército do mundo, o segundo pior exército do mundo. Então... Tá, vamos lá. Você entende o que é uma guerra de quarta geração? Se não posso explicar o que é. São as guerras econômicas e tecnológicas. Guerra irregular, exato. De narrativa. As guerras híbridas, né? Exato. Guerra híbrida pode estar dentro também dessa transição entre a guerra de quarta e quinta geração. Quê? Tem uma guerra de quarta e ela falou até de quinta? Tudo que eu sei de quinta é 5G. Porque a guerra de quinta geração, ela envolveria muito esse ambiente da tecnologia em si. Hackers e tudo mais. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Hoje, uma guerra, ela não necessariamente ela tem que ser belicosa. A guerra, ela começa Guerra em 4D. antes. Então, assim, se eu quero dominar um país, eu vou começar a fazer isso, a dominar esse país, que eu quero dizer, independente dele ter arma nuclear ou não. Eu consigo fazer isso por outras vias. Não, com certeza. Eu consigo fazer isso de dentro para fora. Então, assim, não... Como é que é? O bom da guerra de quinta é que na sexta já tá todo mundo livre pra sextar. Não necessariamente eu ter o armamento nuclear vai me impedir de ser dominado. Ah, mas ajuda, viu? Ajuda. Porque eu entendo que eles trabalham na narrativa e tudo mais, mas no final das contas, quando o bicho pegar de verdade, ter uma bomba nuclear é com certeza algo que nos ajuda a nos defender. Não é algo, não é algo ruim pra gente, entendeu? Não. E a gente, o Brasil não é um ator irracional. Pô, às vezes parece, né? Mas eu não acho que seja. É esquizofrênico. Mas você tem razão, assim. Quando a gente vai estudar todas essas questões de negociações, do que está acontecendo nas cúpulas internacionais, né? A gente sempre vê que
A palavra final, ela vai vir de países, no caso, que tenham mais uma questão, assim, de poderio ou militar ou econômico. Isso Que geralmente são as duas coisas, né? Geralmente a gente tá falando dos Estados Unidos. é um fato. Sim. É muito difícil, assim, um país ter uma decisão muito importante de afetar, por exemplo, uma grande política econômica mundial e esse país ele não ter relevância nesses aspectos que eu coloquei para você. Isso é muito difícil. Sim. A gente vê, às vezes, a participação de países mais emergentes, por assim dizer, ou então uma potência mais emergente, como a Índia, por exemplo, tendo participação dentro dessa arena internacional em outros assuntos de diplomacia um pouco mais brandos, às vezes para fazer algumas negociações, como você viu, que tentaram atrair o Brasil para fazer negociação na guerra da Ucrânia. Tão tentando até hoje. Não foi pra isso que tentaram. Tentaram atrair o Brasil pra fazer coro pro papo dos Estados Unidos e da União Europeia de que a Rússia é o grande inimigo. Foi pra isso que chamaram o Brasil. E o Lula não entrou nessa. E aí deixou o Zelensky pistolito da vida, né? Inventando reunião que ele não vai, aí depois mandando o famoso, cadê Lula? Vou aí no Brasil, me recebe aí no Brasil, e o Lula dizendo, tô fora. O Lula tá só o meme da caveirinha correndo do te fuder, doido, todo dia é isso. A verdade é que todo mundo quer ficar rico. Fedamer mandou, chegou de raid, Fedamer, e a primeira vez no chat, seja muito bem-vindo. Não, mas não, é muito difícil. Você acha que a gente vai se manter neutro? Muito difícil. Eu não acho que o Brasil está neutro. Eu acho que pelas falas atuais do atual presidente petista, ele tem um lado na guerra. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, votou para condenar a Rússia numa resolução da ONU, entendeu? Sim, pela via diplomática, concordo com você. Só que as falas de um presidente, ela também demonstra a posição que esse país e esse alinhamento que esse país tem. Elas não são desprezíveis. Ele tem falado sobre a paz, ele não tem falado em favor da Rússia, né? Mas não é essa a questão. Se você pegar, por exemplo, todo o tratado de paz, por assim dizer, né, que o Brasil estava fazendo ou tentando conversar em fazer, não só ele é super genérico, como ele traz muitos pontos que estavam dentro do tratado da China. Da China, entendi. Então, que são muito... Mas, na verdade, foi exatamente isso que o Lula fez. O que ele fez foi, ele entendia que ele sozinho não teria força para poder articular nenhum tipo de acordo. Isso é uma paranoia da imprensa no Brasil. O que o Lula fez foi, ele falou assim, vamos chamar o Xi Jinping, ele falou isso em várias entrevistas, porque a China, que é gigante, tem poder de poder realmente influenciar, então ele queria convencer o Xi Jinping a entrar no rolê. Tá? Então não foi o Brasil simplesmente, tá maluco? Similares. Você já vê aí como a influência chinesa é grande. Entendi. Não, Mas a China negocia com todo mundo, cara, claro que ela é grande. Assim como a americana também é grande. o Lula ama a China. Você viu a entrevista dele lá na China? O Lula ama a China. Cara, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. É claro que ele tem que puxar o saco da China. Vai puxar o saco dos States a troco de nada. Cara, digo e repito, nisso, mesmo quem não goste do Lula, não pode negar isso. Ele tem sido estratégico pra caramba. Pô, tem uma grande potência aqui, Estados Unidos me dando uma pressão. Em troca de nada. E do outro lado tem a China, que é o meu maior parceiro comercial, e tá aí. Ora, o Lula foi lá e mandou... O Lula fez a moça solteira. E aí? Quem está afim de mim? Né? Tem que ser estratégico, irmão. Ah, não, sempre assisto Os caras acham que ser estratégico é só fazer bomba atômica. futebol chinês, assiste porra nenhuma, ninguém assiste. Ninguém assiste, gente. Eu nem sabia que tinha. Eu descobri nesse vídeo viral aí. Eu falei, gente, tem futebol na China. Então, assim... E ele falando que vê na TV. O Lula é um ótimo mentiroso, né, mano? Mas sim, o Lula com certeza tem um viés mais ligado à China. A gente consegue enxergar isso mesmo. Uhum. Mas o país em si, como instituição, a gente às vezes... Diplomaticamente, você falando. Sim, a gente muitas vezes apoia o lado ocidental, entendeu? Uhum. Eu, sinceramente, eu acredito que os globalistas mandam nesse país. Quem? Esse país é dos No globalistas. Brasil. Uhum. Sim, então... Por que será? Eu não vejo o Brasil se associando a esse novo mundo oriental tão cedo. Uhum. Por mais que o Lula e partes da esquerda tenham esse desejo... Eles são alinhados com esse tipo de pensamento, inclusive. Globalistas.
Vive há muitos anos. Exato. Eles não têm realmente a dominância das estruturas governamentais mesmo, entendeu? O Lula, pra mim, é um presidente super fraco, né? O PT tá super fraco. Eles não estão Meu irmão, se isso é ser fraco, com essa força toda nas instituições, né? É até o vice dele, né? Que é o Gerardo Alckmin. Gente, tem nada a ver. Eles nunca se conversam. É muito estranho como assim nunca se conversa? Você tá falando que eles não mandam um zap um pro outro, é isso? ele ser vice do Lula, né? Então talvez tenha similaridades com isso que você tá falando, dessa questão de globalismo, né? Porque o Gerardo... Cara, ó, isso é de uma inocência achar que o cara, pra ser vice de um outro candidato, eles têm que ser brother. Vocês acham mesmo que é assim que funciona a política? Oh, meu Deus. Alckmin é vice dele. Porque ele é um globalista safado, máximo, tá ligado? E tipo, eles colocaram o Lula na frente da chapa porque era o único nome que ia ganhar do Bolsonaro, né? Ou que pelo menos pareceria ganhar do Bolsonaro. Então, a função do Lula era parecer bonito, ó. Você é a carinha bonita. Agora, mas quem vai decidir o que acontece não vai ser o Lula. É nada, é o Alckmin que tá decidindo. É o Alckmin. Vocês acham mesmo que o Alckmin tem capital político e moral pra poder falar as coisas que o Lula fala? Irmãozito, você viu? Eu vi uma fala do Lula hoje de manhã no jornal em que ele disse o seguinte, em uma reunião com vários parlamentares, ele falou assim, ó, eu quero vocês envolvidos na decisão, porque se vocês estiverem envolvidos na decisão, ninguém vai dar golpe de novo, como aconteceu com a companheira Dilma. Ele mandou essa. Ele falou, o fato de ter ministro aqui e outros políticos envolvidos em decisões vai evitar que golpes se formem. Porque, como eles vão ser atores políticos de fato, eles não vão querer perder pra qualquer um que fale, vamos dar golpe, vamos chamar os militares. Isso aqui, meu amigo, é estratégia. É ou não é, doidão? Ele é só um fantoche. Os caras tiraram ele da cadeia pra controlar o Brasil, pra manter o controle do Brasil. Meu amigo, o cara tava na cadeia e voltou presidente. Tu quer o quê, bicho? Eles ainda controlavam com o Bolsonaro, viu? Porque o Paulo Guedes é um globalista, pô. Então, talvez... É muito complicado É isso. complicado. Porque, assim, a corrupção, ela é moral, né? Sim. Então, ela vem já nas entranhas da política. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente tem uma história do Platão chamada Anel de Giges, que é um anel que um rapaz lá acha e ele passa a ter poder de fazer o que ele quiser. E aí, o que o Platão quer dizer A verdade com é que essa todo mundo quer história de ficar você rico. ter um anel que você pode fazer tudo que você quiser? Que a sua moral e sua ética, então, não valem de nada. Que se você tiver um poder absoluto, onde você tem a oportunidade de fazer o que você quiser, sem consequências disso, o ser humano vai fazer. Isso aí, ó. Ah, pronto. O Estado é mal na essência. Liberal da bobajada. Normalmente tem feito mesmo. A história tem mostrado isso aí. Então, a gente vê que o problema é muito mais fundo do que parece, né? Porque já é uma corrupção do ser humano em si, moral e ética, de valores. Se a gente já tem essa corrupção na política, como é que a gente vai mudar esse tipo de pensamento? Como é que... Com mecanismos, querida. Pô, a gente tem uma série de mecanismos que combatem corrupção. Desde polícia, inicialmente, a processo jurídico, processo penal. De novo, debate bobo. transcender da política, onde eu tenho tomadas de decisão dentro de um país que eu não sofro nada com essas tomadas de decisão. Sofre. Quem não sofre é burguês safado. Porque o Lula, mesmo tendo sido presidente com a maior aprovação nas últimas 2 vezes, foi parar na cadeia. Como é que a minha moral ela vai diferenciar disso? Ela vai continuar corrompida. Claro, você rouba e depois vira presidente, você vai achar que tá certo roubar mesmo, pô. Exatamente. Então, é muito difícil isso. A gente teria que ter um esforço grandioso, não sei, de bases de educação e daqui a 500 anos torcer para que isso mude. É, porque os países mais desenvolvidos do mundo, né, não tem corrupção não, né? Tá vendo? O papo é sempre esse, ele tenta fazer a gente acreditar que o nosso problema é falta de educação, é por isso que a gente é corrupto. Não é. Corrupção tem em qualquer camada da sociedade, tá? Não é esse o problema. Mas do jeito que está hoje, em que, assim, praticamente todos os países têm esse tipo de corrupção moral em menor ou maior escala,
vai ser muito difícil a gente ter algum tipo de avanço para que alguma coisa pare de fortalecer esse monstrão que é o Estado. Pois é. Ah, o problema é o Estado, né? Para variar, né? Liberal adora, ele vai condenar tudo. Vai fazer o possível para condenar o Estado. Sim, sim dizer, né? Eu também não sou muito otimista, não, com o futuro, pra ser bem sincero, assim. Principalmente o dele, que tá na mão do Xandão. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.